Encontraram? Tá tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Amém. Podemos ler? Podemos? Diz assim, ó, se você não tem a Bíblia, está na TV. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então a palavra de Deus aos olhos de Davi, ela funciona como uma bússola e mais fácil de compreender como um GPS, que guia ao ponto de você não se confundir no caminho. E o caminho que a Bíblia fala se refere às escolhas. Você sabe que tem escolhas que a gente erra porque estávamos confundidos no momento de escolher e que acaba custando muito, a não dizer às vezes tudo. Tem escolha que a gente faz, não é porque escolhemos sofrer. Se você perguntar do crente ao ateu, ninguém quer sofrer. Ninguém veio ao mundo escolhendo o sofrimento, mas há escolhas que levam a gente a sofrer. E só escolhemos errado quando estamos confundidos. Quando achamos que aquele trabalho é para o bem, que aquela pessoa é para o bem, que aquele relacionamento é para o bem, que a decisão que você vai tomar amanhã é para o bem. Só que se você estiver confundido, o bem que você espera não vem e acaba vindo algo que faz mal. Então, você está tão bem orientado, tão bem posicionado em Deus, ao ponto que você não se confunda. O quanto isso gera bênção na sua vida. Você não ser confundido no seu trabalho, você não ser confundido com a sua amizade, você não ser confundido com o seu relacionamento e mais, você não ser confundido com os seus sentimentos. Até porque os nossos sentimentos, a palavra diz que eles são enganosos. Pessoas que estão perto de você e que desejam bem de você, os seus sentimentos tendem a você ficar longe dessas pessoas. Veja que quanto mais uma mãe dá conselhos e aconselha o filho, mais o filho vai ficando distante da mãe. Mas há algum mal no conselho de uma mãe para um filho? Não há, mas o sentimento faz confundir. E o amigo do mundo e as amizades do mundo, que sempre sugere uma pedra de tropeço, sugere um caminho alternativo, e o seu sentimento te confunde ao ponto que você cede e acaba escolhendo errado, achando que aquilo é para o bem, e uma decisão assim faz você entrar no mundo das drogas, faz você entrar no mundo dos vícios, faz você entrar em relacionamentos que você vai sofrer, tudo porque você foi confundido. Tudo porque você estava mal posicionado. E Davi disse: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Basicamente, na prática, isso funciona assim: antes de eu tomar uma decisão, eu observo a vontade de Deus, se ela se encaixa perfeitamente com a escolha que eu estou tomando. Ainda que os meus sentimentos se inclinem, me impulsionem a tomar aquela decisão, ainda que pessoas me encorajem a tomar essa decisão, mas se eu observar os mandamentos de Deus antes de decidir,
você vai perceber que Ele vai te posicionar de uma forma que você não fique confundido, porque em Deus Ele tem pensamentos de paz e não de mal para você. Aí Ele fala, então não ficaria confundido. Ou seja, se antes de decidir eu observar as leis de Deus, eu vou ter tanta clareza diante de mim, eu vou ter tanta clareza antes de escolher as coisas, que eu não vou ser confundido. Você sabe que as escolhas em Deus, que estão posicionadas em Deus, elas não andam junto com a ansiedade, elas não andam junto com a pressa, elas não andam junto com as empolgações, porque não é um fogo de palha, mas é um fogo que não cessa, um fogo que consome tudo e que nada consome esse fogo. Assim é o fogo do Espírito Santo. Então, se há Deus, se há a presença de Deus, há constância. Se o propósito que você está firmado em Deus, há constância no seu objetivo, e você não é confundido. Então, falando sobre a palavra, vamos agora ao versículo 10, porque há aqui também uma chave, e que você guarde essa chave, um segredo para você permanecer em um caminho que você não seja confundido. No versículo 10 diz assim: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E olha que coisa forte, gente. Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E olhe para o pastor, porque agora vem revelação. Só minha esposa está aqui, né? Guarde isso. Amém, Sandrinha? Ele diz assim, que escondeu a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Deixa eu ir aqui para trás, senão a gravação ficou horrível. Depois a Renata acaba comigo. Presta atenção, por favor. Ela deu uma olhada ali, já entendi tudo. É que aqui ilumina e fica bom no vídeo. Vamos repetir o versículo e eu vou falar para vocês. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Primeiramente, o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Então, nós temos falado desde a vigília da virada sobre um posicionamento de você estar vivendo uma história, acessar uma história que Deus já escreveu a você. E quando o ser humano se posiciona em um lugar de pecado, ou se inclina ao pecado, ele está errando o alvo, ele está saindo do caminho que Deus já escreveu para que a gente venha andar. Perceba que isso aconteceu lá no jardim. Antes de Deus criar o homem, Deus já havia feito tudo para o homem. Já tinha estabelecido a terra, estabelecido os céus, o firmamento, os animais, o tempo, as estações. Então veio o homem, já havia tudo escrito, já havia uma história para o homem seguir. Mas quando o homem se inclina ao pecado, ele sai do alvo, ele se desvia da história que já estava escrita para ele viver. E a única forma para você, o ano começou, para que você realmente seja um ano novo e seja um novo de Deus, e você ande em uma história que já está escrita, estabelecida por você em Deus, é você não errar o alvo, não pecar. E para isso acontecer, o segredo é: escondi as tuas palavras no meu coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que Deus falou com você, você vai guardar no lugar mais importante que você pode guardar. E além de guardar, está escondido, porque
Existem coisas na sua casa que estão guardadas, mas que não estão escondidas, que se alguém entrar lá na sua casa, perfeitamente vai encontrar. Mas se o que você tem guardado na sua casa é muito importante, mesmo estando na sua casa, mesmo já estando guardado, você esconde. Assim Davi fala sobre a palavra de Deus, que além de estar guardada, ela está escondida. Por quê? Para ela não ser tomada, para ela não ser tirada. Não se engane, porque você não imagina o quanto que o mal, o quanto que o diabo trabalha para roubar a palavra que todo tempo é semeada de Deus em você. Você pensa que o mundo e as distrações que o mundo traz, qual o objetivo é isso? Por que que no passado a igreja do Senhor, ela desenvolvia, ela crescia muito mais fácil, porque as distrações eram menor. Talvez a distração que tinha uma cidade era um pontinho de um bar que tinha, era um comércio que tinha, era um mercado que tinha. Mas hoje as distrações, elas andam no bolso das pessoas. Então a cada segundo, simplesmente você pegar um ônibus nesse ponto e ir para outro ponto, você já pode ter 20 a 30 minutos de distração. E as distrações, elas roubam a palavra que foi semeada. E Davi disse: escondi a palavra. O Senhor me fez entender que não é sobre o muito que Ele fala, mas sobre o muito que a gente guarda, sobre aquilo que a gente guarda. Se você pegar o nosso maior exemplo na fé, que é Abraão, você sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? 4. Deus falou com Abraão 4 vezes. Se você lê a história de Abraão, você consegue pegar as 4 vezes que Deus falou com Abraão. Mas se você fosse Abraão e estivesse vivendo a história, você saberia que aquelas 4 vezes que Deus falou com você, elas renderiam centenas de milhares de dias, porque aquela voz ficaria ecoando dentro de você todos os dias. Eu não sei se isso é claro para você, mas é como se a partir do chamado de Abraão, que Deus vem a Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí no versículo 2 de Gênesis 12, Deus começa a deliberar bênçãos sobre Abraão. Eu vou fazer isso, eu vou crescer você, se alguém te amaldiçoar, será amaldiçoado, se alguém te abençoar, será abençoado. E Deus vai derramando, Deus vai liberando bênçãos, destinos a Abraão. E eu creio que essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. E eu creio que no decorrer da vida de Abraão, no decorrer dos dias, porque Abraão não se teletransportou a Canaã, a terra que Deus havia prometido, foi uma caminhada. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Com 99 anos de idade, Abraão não tinha tido Isaac ainda. Com 99 anos, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, se esforça e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Então eu penso que a cada dia que Abraão vivia, a cada passo que Abraão dava, Abraão recitava dentro de si as palavras que Deus havia falado com ele. Você quer ser uma pessoa diferente? Você quer ser uma pessoa diferente das pessoas aí fora? Você quer se posicionar em um lugar que você vai estar guardada, você vai estar protegida? Você quer se posicionar em um lugar que você vai realizar aquilo que Deus tem para você? Recite aquilo que Deus já falou com você todos os dias. Você acha que todo dia eu acordo pela manhã e Deus fala assim: Wilson, eu te escolhi para você ganhar almas e você tem um chamado? É óbvio que não. Mas houve um dia que Deus me chamou, houve um chamado vindo de Deus, aonde Ele me escolheu, aonde Ele disse: eu sou contigo, eu te escolhi. E
quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Eu estou contigo. Eu te chamei, eu te escolhi. Um dia Deus falou isso para mim. Um dia que eu abri a Bíblia, um dia que eu estava sentado na sala de casa, em jejum, fazendo um propósito, buscando o Espírito Santo, e quando eu abri a Bíblia, a palavra, o Senhor falou comigo isso, um dia. Mas todos os dias eu me lembro desse dia e eu recito o que Ele falou para mim, porque a palavra eu escondi, guardada no meu coração. Então todas as vezes que as propostas vêm, todas as vezes que o desânimo vem, todas as vezes que as lutas aparecem, eu me lembro que houve um dia que o Senhor me chamou. E isso é tão forte para mim, que eu evito de falar porque eu me emociono. Que Deus fale com você, que haja esse dia, que haja o dia que seja claro, seja audível a voz de Deus a você, que seja aqui, que seja na sua casa, sabe? É o que muda, é quando a gente ouve essa voz, ela faz mudar destinos. Eu falei para minha esposa, eu falei, o dia que Deus mudou o nosso destino foi quando Ele chamou a gente, o nosso destino foi mudado ali. A gente se posicionou no caminho do Senhor, e a partir dali o nosso destino está liberado, e tudo que aconteceu na nossa vida só aconteceu pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela prevalece. Eu quero que você entenda uma coisa sobre o chamado de Deus. Quando Deus ele chama Abraão, gente, está claro, tá, até aqui está claro? Quando Deus ele chama Abraão, perceba que Abraão não era nada no sentido de não ser um homem de Deus. Abraão não era um homem santo, Abraão não era um homem separado, não era. Abraão, ele era um homem que vivia em uma terra pagã, era um homem que tinha vontades, um homem que tinha desejos, e quando Deus ele chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão. Deus usa uma chave que o ser humano está muito acostumado, que é a barganha. Deus ele fala com Abraão, e para chamar a atenção de Abraão, Deus oferece o que Abraão quer. Você sabe o que Abraão queria? Ser pai. Quando Deus fala para Abraão, olha, eu vou te fazer pai de uma nação. Põe para mim Gênesis 12, por favor, versículo 1 e o versículo 2. Minha memória não está tão boa para lembrar assim. Diz assim, olha, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, primeiro Deus aparece a Abraão e ele faz um chamado, um pedido. Aí vem as promessas. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Deus chama Abraão, vamos entender isso, Deus chama Abraão. Abraão não era um homem de Deus, não era um homem santo. Deus está se apresentando a um homem, Deus está se apresentando a Abraão. Aí Deus estabelece promessas a Abraão, faz isso que eu vou fazer isso. É como se Deus estivesse falando para você, olha, eu quero que você saia desse caminho, eu quero que você saia desse lugar, e você vai para esse lugar, você vai ter uma vida conforme eu quero que você tenha, e eu te prometo que eu vou fazer isso, aquilo e aquilo e aquilo na sua vida. O que é isso? Uma barganha, uma troca, porque essa ferramenta o ser humano se familiariza. Deus promete,
mas antes ele pede. E Abraão crê. E Abraão começa a seguir. E não tem nenhum problema nisso. Deus, ele se apresenta como promessa, mas no caminho da promessa, ele iria conhecer aquele que fez a promessa. No caminho da bênção, ele iria conhecer o abençoador. Quando Abraão recebe a bênção que é Isaac, e lá no Monte Sinai, Deus pede Isaac, e Abraão vai sacrificar Isaac. Deus fala: agora, Abraão, eu sei que temes a Deus. Quer dizer, agora eu sei que eu estou acima da bênção que eu te dei. Agora eu sei que para você eu sou mais importante do que o seu filho. O seu filho que era o filho da promessa. Então não há problema da pessoa ela buscar a Deus por uma promessa, porque no caminho da promessa ela vai conhecer aquele que fez a promessa, e ela vai entender que aquele que fez a promessa, ele é muito maior do que aquilo que ele já prometeu. Eu não sei as coisas que você precisa que Deus faça, mas Deus, ele é maior. Aquele que pode fazer o que você precisa, ele é maior do que todas as bênçãos já estabelecidas aqui na terra. Se você entender que sempre vai ter dois caminhos diante de você, sempre vai ter, sempre vai existir. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa se você faz parte de um ministério, se você for pastor, obreiro, não importa. Sempre vai ter dois caminhos diante de você. Um caminho que te distancia de Deus, e obviamente da história que em Deus há para você viver. E o caminho de Deus. Pastor, como acessar e permanecer no caminho de Deus? Ouvindo a voz de Deus e guardando aquilo que Deus fala com você. Aquilo que Deus fala com você deve ser tão forte para você que nada e ninguém vai fazer você duvidar que foi Deus que falou com você. Porque você vai passar situações que vão levar a sua vida à prova, que vai levar a sua fé à prova. Você vai passar situações, e esse é o caminho que você acessa as promessas de Deus, o caminho que te leva à prova. Nós falávamos na vigília sobre o confronto e o conforto. O caminho do confronto, que é um caminho de desconforto, esse é o caminho que vai te levar a crescer. Grandes promessas nunca alcança pessoas grandes. A grande promessa de um rei de Israel acha um menino, acha Davi, uma criança. Para Davi estar da altura daquilo que Deus já tinha para Davi, houve um preparo de 40 anos. 40 anos que Davi não teve conforto. 40 anos que Davi passou lutas e dificuldades e viu o rei que ele defendeu se opor contra ele. A coisa foi tão feia, a coisa apertou tanto para o lado de Davi, que teve um período que ele teve que se fazer de louco e buscar abrigo com o rei dos filisteus. Sabe quem é o rei dos filisteus? É aquele rei que chamou Golias a desafiar o exército de Israel. Davi vai e mata Golias. Pouco tempo depois, Davi está batendo na porta, pedindo ajuda, pedindo moradia, porque todo o exército de Israel queria matar Davi. Mas ele nunca duvidou do óleo que foi derramado. Ele nunca duvidou da promessa que foi estabelecida. Ele nunca duvidou da palavra de Deus, porque aquele que prometeu, ele é fiel até o fim. E há de passar os céus, há de passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Ela não passa, ela prevalece, ela permanece para sempre.
foi um momento, foi um preparo, e cada prova estava preparando Davi para aquilo que já era maior, e ele estava se alargando, ele estava crescendo, ele estava desenvolvendo, ele estava aprendendo a lidar com a rejeição, ele estava aprendendo a lidar com seus inimigos, ele estava crescendo. Saiba que as guerras e as lutas não é porque Deus não está ouvindo a sua oração, muito pelo contrário, é porque Ele está ouvindo a sua oração, e já há algo grande para você, e quando você entende isso, e quando você permanece firme nesse propósito, quando não há oscilação nesse propósito, quando não há oscilação nessa fé, então aquilo que você pede, aquilo que você recebe, porque você é constante no seu propósito. Um homem inconstante no seu propósito, não pense que vai receber do Senhor coisa alguma, mas aquele que é constante, o Senhor prometeu, o Senhor disse. Está na hora de você começar a citar as palavras de Deus para você. Vai ter momentos que nem a sua alma vai colaborar, vai ter momentos que nem as suas emoções vão colaborar, vai ter momentos que nem os seus sentimentos vão colaborar para você permanecer na história que tem para você. Olha o que Davi disse para a alma dele: porque te aflige, ó minha alma, crê em Deus, porque ainda eu louvarei. Veja que a luta de Davi não era só uma luta estabelecida do lado de fora, mas havia um conflito interno, e existe também os conflitos internos. Existem os conflitos internos que você tem que citar para si mesmo aquilo que já foi estabelecido por você. Há um chamado, há um dia que Deus te escolheu, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver debaixo dessas promessas. Nós precisamos viver debaixo daquilo que Deus falou e não daquilo que as pessoas falou. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. Há um grande problema: as pessoas que se posicionam em um lugar que ela depende de aprovação das pessoas, o dia que ela não for aprovada, o propósito dela termina, a inspiração dela termina, a motivação dela acaba. Então, para você romper, para você alcançar outros níveis, para você despontar, para você estar dentro daquilo que Deus, não daquilo que o homem quer, não daquilo que a terra quer, mas aquilo que o céu tem para você, o seu propósito deve estar firme, o seu chamado deve estar estabelecido naquilo que Deus já prometeu para você. Amém? E quando o chamado é seu, não adianta você dividir. Quando o propósito é para você, não adianta você dividir. Enquanto você se posicionar e dividir aquilo que é seu, enquanto você buscar talvez um pouco de força em outro para continuar naquilo que Deus quer para você, há um silêncio de Deus. Não há resposta de Deus. A segunda vez que Deus falou com Abraão foi só quando Abraão se separou de Ló. Abraão, ele sai de Harã, dessa terra que Deus pediu para ele sair, obedecendo tudo que Deus havia pedido. Porém, ele leva um com ele, o seu sobrinho chamado Ló. Deus não havia pedido isso. Se você não assistiu o culto de domingo, assista, porque tem um trecho da mensagem que a gente fala sobre Ló. Hoje eu não vou repetir, que é fortíssimo. Há pessoas de Deus que tropeçam no chamado dos outros e que se dão mal, porque não viveram o seu chamado. Não viva em um lugar de comparação, porque Deus tem um chamado estabelecido diferente para cada pessoa. Então depois dá um pulinho lá. Nesse domingo a gente gravou e está lá no YouTube. Mas eu quero falar aqui sobre Abraão. No momento que Ló separa de Abraão, imediatamente Deus aparece e fala com Abraão. Coloque para mim, por favor, Gênesis 13, 14. Foi exatamente o momento que
Abraão separa de Ló. Deus aparece para Abraão e fala assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque todas essas terras, ou porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Abraão volta para o caminho de Deus. Quando Ló deixa Abraão, no mundo espiritual, Abraão volta exatamente para o lugar que ele deveria estar, se posiciona novamente na dependência de Deus, na confiança de Deus. O lugar que você vive, aquilo que Deus tem para você, é um lugar que se chama dependência. Depender de Deus é o melhor lugar que você pode estar, porém é o lugar mais difícil que você pode chegar, porque é um lugar que você sabe que toda a sua confiança, toda a sua esperança não está mais na sua força, não está nos seus bens, não está na sua riqueza, não está no seu conteúdo, não está na sua inteligência, não está nas pessoas, não está nos seus relacionamentos, não está em nada, mas só em Deus. Viver pela fé não é dizer que tem fé, viver pela fé é viver nessa dependência, e é poucos que vivem pela fé, são pouquíssimos que vivem pela fé, são pouquíssimos dentro da igreja que vivem pela fé, por isso também que são poucos que conseguem acessar a história que já é estabelecida em Deus para você. Deus está te levando a um caminho de dependência. Deus está te levando a um lugar de dependência. Guardei as tuas palavras, escondi as tuas palavras em meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda essa palavra no seu coração. Deus está falando, o Senhor está falando: dependa de mim, coloque a sua confiança em mim. Quando Abraão separa de Ló, Deus levanta. No caminho de Deus você sempre vai estar, você sempre vai ser erguido, você sempre vai ser colocado de pé, não por ninguém, mas por um Deus que vai te levantar. Aqueles que estão na dependência de Deus não tem depressão que derruba, não tem ansiedade que vai fazer ela prostrar. Pode vir a depressão, pode vir a ansiedade, você não permanece nesse lugar de depressão. Vai vir os vales, vai vir o deserto, mas você não permanece nesse lugar, porque há um Deus que te levanta, um Deus que te levanta e um Deus que lembra a história que já foi escrita ao seu respeito, como já havia algo escrito a Abraão. Já havia uma descendência, já havia uma nação, já havia os eleitos que viriam depois da descendência de Abraão, quando Abraão nem sequer sabia, quando ele só ouviu uma voz em Harã, quando ele era um homem comum. Se você pudesse entender isso, que hoje você está sentado aqui, e talvez você está assim, totalmente distante, e talvez você nem entende o que Deus pode fazer. Mas se você se posicionar nesse lugar de dependência e guardar a palavra de Deus aí no seu coração, você não entende aonde o Senhor vai te levar. Fique de pé, por favor. Levanta-te. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e vamos pedir a Ele: Senhor, eu quero esconder
as tuas palavras no meu coração. Há um lugar aonde eu não quero que ninguém acesse, só o Senhor. Há um lugar em mim que eu não quero dividir com ninguém. Há um lugar que eu não quero